O exército de Aníbal cruza os Alpes e invade a Itália, surpreendendo os romanos que nunca esperaram. Que um exército pudesse cruzar a mais formidável barreira da Europa. Um exemplo de uma jornada épica com surpreendentes raízes na grande história. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária, os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações, das galáxias. A história como a conhecemos está ficando maior. Conforme os europeus adentravam a América, milhares batalhavam para cruzar o continente, em busca de terras e prosperidade. Muitos terão sucesso, mas não todos. O Partido Donner, um grupo incluindo imigrantes irlandeses, alemães, holandeses e belgas, escalam seu obstáculo final. Imagine os imigrantes com suas carroças seguindo na direção, olhando para o que estava vindo. Uma barreira aterrorizante. Uma nevasca de 10 dias aprisiona os Donners em um dos climas mais extremos da Terra. Metade perece. Outros recorrem ao canibalismo para sobreviver. A história tradicional nos conta que esse destino cruel é uma lição de moral. Mas a grande história revela que o destino dos Donners é parte de um padrão maior. Um elo surpreendente entre a humanidade e o chão em que pisamos. Devido ao ar rarefeito, temperaturas baixíssimas e terrenos perigosos, montanhas são as muralhas da natureza. Uma cadeia de montanhas sozinha pode chegar a mais de 6.000 quilômetros. E os maiores picos da Terra chegam a quase 9 quilômetros de altura. A grande história conecta essas barreiras à migração global da humanidade. Esta é a Terra como a conhecemos. 7 continentes separados, costurados por dezenas de cordilheiras diferentes. Os Himalaias, os Alpes, os Andes, as Rochosas. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que essas montanhas não estão separadas. Elas estão conectadas formando 2 cadeias de montanhas maiores. No leste há o Cinturão Alpino, uma cadeia gigante se estendendo por toda a Europa e a Ásia. Ela passa pelos Apeninos, pelos Alpes, os Balcãs, passa pela Turquia e vai direto para a grande cordilheira do Himalaia. Sua origem, 70 milhões de anos atrás, numa colisão monumental entre as placas tectônicas da Terra, o Sul se chocando com o Norte. A África e a Índia vinham do sul em direção ao norte, colidindo com a Eurásia. Isso resultou no grande cinturão alpino. O cinturão alpino pode conter os picos mais altos.
Mas ainda há outro sistema de montanhas ainda maior na Terra. Ele cerca o Oceano Pacífico, seguindo pelas Américas no Ocidente e a Ásia no Oriente para criar o formidável Círculo de Fogo do Pacífico. Juntos, o Cinturão Alpino e o Círculo de Fogo dividem os continentes. Mas a grande história nos mostra que, para a humanidade, o que importa é como eles nos dividem. Conforme a humanidade procurava lugares para se estabelecer no planeta, os locais primordiais se encontravam nas zonas temperadas do leste e do oeste, onde colheitas e animais floresciam. A migração humana costumava oscilar entre Oriente e Ocidente. A duração do dia continuava a mesma, as temperaturas continuavam as mesmas. As chuvas eram bem constantes. Isso significa que tudo que você cultivasse no lugar daria frutos. Na Europa e na Ásia, o cinturão alpino cobre o Ocidente e o Oriente, então as pessoas aqui podiam migrar sem obstáculos através das montanhas para encontrar novas terras. Mas do outro lado do mundo, nem tanto. O mais incrível sobre o Círculo de Fogo é que ele é um sistema norte-sul, ao invés do leste-oeste, como o cinturão alpino. Montanhas norte e sul são obstáculos. Elas isolam pessoas de terras desejadas do outro lado e dificultam a movimentação da humanidade na América. Na América do Norte, pioneiros enfrentam uma série de obstáculos massivos enquanto colonizam o oeste. Primeiro, os Apalaches. 1.600 quilômetros depois, as Rochosas. Depois disso, as Sierras. Essas cordilheiras cruzavam de norte a sul e bloqueavam o caminho. Então, para colonos como o Partido Donner, cruzá-las é perigoso, mas inevitável. E as montanhas que dividem a Terra também nos separam uns dos outros e até mesmo nos levam à guerra. A grande história nos leva à Europa Oriental. Onde os Balcãs dividem as pessoas por etnia e religião. Sempre houve muito conflito nos Balcãs. Esse é um lugar que sempre borbulhou em termos de tensão. E nós temos até uma palavra para isso que é balcanizar, que significa meio que separar em pequenos estados. Você foi balcanizado. Essa balcanização levou ao assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em 1914, jogando a Europa na Primeira Guerra Mundial. É um fenômeno que vemos sempre que montanhas nos dividem. Como nos Apalaches, onde vales cercados por montanhas sediam rixas entre famílias, como os Hatfields e os McCoys. A cadeia dos Apalaches certamente abrigou famílias e clãs muito independentes. E eles se envolveram em muitas rixas de sangue ao invés de recorrer aos sistemas judiciais normais em algum tribunal a quilômetros de distância. As montanhas nos dividem e guiam nossos caminhos pelo planeta. Mas elas têm outro poder pelo qual estamos dispostos a matar e morrer. Como sabemos? Existem pistas escondidas no mistério de assassinato mais antigo do mundo. A grande história revelou como as montanhas guiam os passos dos homens. Nos dividem em famílias em guerra. E até mesmo deflagram uma guerra mundial.
Mas as montanhas guardam outro segredo ligado à história da humanidade. A grande história nos leva à Era do Cobre, num dos assassinatos mais antigos conhecidos no mundo. No alto dos Alpes, um homem jovem dá seus últimos passos. Antes de ser derrubado por uma flechada nas costas. – 5.300 anos depois, em 1991, seu corpo congelado emerge de uma geleira em fusão. Ele se torna conhecido como Otzi, o Homem do Gelo. Otzi morreu nas montanhas, mas claramente não vivia nas montanhas. Ele estava lá por uma razão. Imagina-se que ele estava procurando alguma coisa. Os cientistas recuperam duas pistas intrigantes. Seu machado, feito quase inteiramente de cobre, puro, e restos de arsênico em seu cabelo. As evidências do machado de cobre e os restos de arsênico sugerem que este homem devia ser uma espécie de ferreiro, e por isso ele estava nas montanhas. E o que ele provavelmente estava procurando eram metais. As montanhas sempre foram um baú de tesouros. De minerais e metais que as pessoas sempre precisaram. Pederneiras para o fogo. Cobre e latão para as espadas da Era do Bronze. Ferro. Ouro. Prata. Mas metais não são mais comuns em montanhas do que em outros lugares. Então, por que Otzi e milhões como ele tiveram que procurar os metais nas montanhas? A grande história nos conecta à geologia. Minerais normalmente estão a quilômetros de profundidade, enterrados sob camadas. Sedimentos acumulados durante milhões de anos. O homem primitivo não tinha como cavar tão fundo, mas as montanhas tinham. Os continentes colidem, criando as montanhas que se elevam quilômetros. Então, a erosão escava as camadas externas da Terra, expondo o prêmio. As montanhas praticamente escavaram por nós. Ao andar numa ribanceira e ver algum mineral raro ou carvão ou qualquer coisa assim para fora, fica bem fácil pegar uma picareta e uma pá e minerar e então seguir o veio. Tente fazer isso no meio de uma planície. Você vai ficar lá cavando e cavando à toa. Pessoas da Era do Cobre como Otzi estiveram entre os primeiros a morrer por essas riquezas. Nos tempos modernos, as montanhas oferecem ainda outro recurso valioso: energia. Obviamente, o carvão que veio dos Apalaches ajudou a impulsionar a Revolução Industrial na América do Norte. Pense no papel do carvão de alimentar grandes máquinas ou grandes fábricas. Sem esse carvão, um produto da mineração de montanhas, a gente nem teria tido a industrialização. Mas nem todas as riquezas que vinham das montanhas estavam nas pedras. A grande história mostra como a altura e a gravidade trabalham juntas para transformar as montanhas em torres de água. As montanhas chegam tão alto na atmosfera que elas afetam o clima.
Elas forçam a subida do ar úmido que passa por elas, onde ele resfria, condensando o vapor da água que cai na forma de chuva. Montanhas são fazedoras de chuvas. Todos os lugares mais úmidos da Terra estão onde chega o vento das montanhas. Em zonas temperadas, essa umidade costuma cair em forma de neve. Na época do cultivo, essa água começa a ser lentamente derretida, alimentando os maiores sistemas de rios do mundo. Sendo assim, sem as montanhas, para permitir o acúmulo de água e sua liberação num ritmo estável durante o verão, nós não teríamos as grandes bacias hidrográficas que temos hoje no mundo. Então, se as montanhas são tão vitais, como a Terra seria sem elas? Existe um sinal oculto no lugar onde as montanhas nascem. Um lugar onde poucos homens se aventuraram. A grande história nos mostrou como a geologia molda nossa história. Como as montanhas agem como escavadeiras gigantes, erguendo e expondo metais. E como misturadores gigantes que agitam a atmosfera podem regar o planeta. Mas o que as montanhas têm de mais essencial para a vida na Terra, nós não podemos ver. A grande história nos leva de volta a uma expedição sem precedentes no meio Atlântico. Estamos no tempo do primeiro telégrafo transatlântico, onde um navio britânico examina o leito oceânico. O HMS Challenger estava procurando uma boa rota para puxar um cabo através do Atlântico, e eles se depararam com algo bastante inesperado. Uma grande cadeia de montanhas embaixo do oceano, por toda a extensão do Atlântico. Hoje nós a chamamos de dorsal mesoatlântica. Essa extensão de 16 mil quilômetros de terremotos constantes, vulcões e respiradores fumegantes não é só uma cadeia de montanhas. É uma fábrica de montanhas. Conforme o leito do oceano se separa e cria mais dessas cristas oceânicas, os continentes são separados, criando montanhas a milhares de quilômetros dali. Esses são os processos que regem as placas tectônicas. As mesmas cadeias de montanhas estão forçando o movimento de grandes pedaços da crosta terrestre para eventualmente formar outras montanhas. Sem essa fábrica constantemente construindo novas montanhas, nossas montanhas atuais iriam aos poucos erodir, transformando a Terra num planeta infernal. Se não houvessem montanhas na Terra, o planeta inteiro seria extremamente diferente de como conhecemos. Imagine os ventos sem barreiras. Ele continuaria acelerando. Haveria redemoinhos, tornados gigantes, ciclones. Seria completamente inabitável e totalmente inviável. Embaixo d'água, o calor intenso subindo do interior derretido da Terra escapa através de fendas fumegantes, originando uma sopa infernal de substâncias ferventes que bilhões de anos atrás podem ter criado a vida. Foi onde as primeiras formas de bactérias surgiram, se alimentando da energia e do calor que saía dessas erupções vulcânicas. Foi lá que nós achamos que a vida na Terra surgiu, ao longo dessas grandes cadeias de montanhas submarinas. Nós vimos o poder das montanhas como barreiras que nos separam,
Escavadeiras que nos trazem riquezas. Fontes de água. E talvez até mesmo da vida. As montanhas definem a paisagem, entalhando a terra como um tabuleiro complexo, com obstáculos que nos instigam a desafiá-las. Elas nos dividem, nos sustentam e nos tornam o que somos. Mas a história das montanhas é só o começo. Há um quebra-cabeças ainda maior escondido na grande história. Cada episódio revela uma pista, coisas como água, meteoros e o sol guardam a chave. Preste atenção e você verá este grande mistério revelado. A grande história do tempo e do espaço. A grande história de todos nós.